Alice Conceição, de França de Brotas. Um beijo para você, Alice, obrigada. Essa roupa é da nossa parceira Mescla, a loja Mescla, que fica no Itaigara. Essa e todas as outras que eu vou usar durante essa semana, tá certo? Depois eu lhe passo os números de lá. E aqui, Maria do Stiep, vou responder a ela também, porque ela queria uma entrevista e tal. Deixa eu lhe dizer algumas coisas. A gente está no período eleitoral, Maria. Então eu não posso trazer nenhum gestor que seja candidato. Né? Isso já respondendo as suas questões. A gente só pode fazer isso depois de todo o processo eleitoral. Por isso que a gente conversou com o prefeito e não com outro gestor que você solicitou, porque, apesar dele ser gestor, ele também é candidato, tá certo? E aqui, uma pessoa que não quer se identificar, ela pede também para a gente comentar sobre o cigano, né? Uma pessoa que matou o engenheiro no posto de gasolina Lauro de Freitas e agora está livre. Então, eu já aproveito para conduzir esses questionamentos todos a quem entende do assunto, o doutor Daniel, que gentilmente veio aqui hoje também conversar conosco. Doutor Daniel, como é que funcionam essas brechas da lei que às vezes a gente não entende, né? A gente que não se debruça no que diz respeito ao Código Penal não sabe exatamente como é que isso funciona. Essa pessoa já questiona esse momento. Falávamos há pouco com a senhora Maria das Graças sobre esses adendos todos que a lei permite, às vezes flexibiliza a situação dos acusados e a gente não entende exatamente o que é que acontece. Então, eu queria que o senhor começasse falando sobre isso. Rita, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. Você começou o programa falando que por que demora tanto? E é um grande clichê, verdadeiro por sinal, dizer que a justiça é lenta. O que não se discute é que sempre a lentidão da justiça favorece alguém. A lentidão da justiça sempre favorece alguma das partes. Sim. Na área criminal, quando e enquanto o acusado está preso, a lentidão da justiça trabalha contra ele. A partir do momento em que ele é solto por qualquer motivo, Sim. porque o processo demorou demais, porque ele teve direito a um regime mais brando ou o que seja, a lentidão da justiça passa a trabalhar a favor dele. Então, quanto ao caso do rapaz do cigano, não sei dizer se ele foi solto porque o processo demorou ou etc. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa. A lentidão da justiça sempre favorece um dos lados. Na área criminal, quando o réu está preso, a lentidão o prejudica, quando está solto, facilita a sua vida. O processo criminal é um processo complexo e isso o torna muitas vezes lento. A gente sabe que ele demora mais do que ele deveria demorar. Exatamente. Mesmo com todas as garantias, ele poderia andar mais rápido. É muito comum se discutir no Brasil que o problema da justiça é que o advogado recorre demais e que por isso que se demora muito de fazer o julgamento. Com um sistema eficiente, mesmo com a existência de todos os recursos, o processo poderia andar mais rápido do que anda. Porque tudo há previsão legal, né? Para as solicitações de habeas corpus e tal. Nada é arbitrário. Ali está tudo previsto. Agora, eu queria saber também como é que funciona, e aproveitando, já que estamos falando sobre isso, né, sobre o processo criminal, se você tem dúvidas, se você faz parte, né, de algum processo, quer tirar suas dúvidas com o doutor Daniel, fique à vontade pelo 3330-3007. A gente está na iminência de um júri popular no dia 4 de agosto, do caso do filho da dona Maria das Graças, que está aqui conosco hoje. O que é um júri popular? Como é que ele se forma? Como é que ele funciona? O júri está marcado para o dia 4 de agosto. Como é que essas pessoas são escolhidas? De que forma isso é acompanhado para que, ou solicitado para que se forme esse júri popular numa situação como essa, de uma tragédia que teve tantas proporções e premeditado, um crime premeditado? Como é que isso se dá? Bom, Rita, o que é o júri? O júri existe há muitos séculos em muitos países do mundo e é entendido como uma garantia dos réus que eles têm de serem julgados por seus próprios pares. Então, quem julga as pessoas no júri não é um juiz formado em direito que passou no concurso depois. É um cidadão como qualquer um dos presentes aqui que não fez direito. De nós, né? Porque o senhor, mas, o senhor fez só direito. pela circunstância de ter feito, que importa pouco, mas enfim. Como é que esse júri é escolhido? A cada ano você tem uma lista geral, Sim. que normalmente é composta pelos eleitores da comarca, de que se tira por sorteio uma lista com 25 nomes, que é a lista dos jurados. Dessa primeira lista, a cada julgamento que vai ser feito, ou melhor, a cada sessão de julgamento, são sorteados 7 nomes para compor o chamado Conselho de Sentença. São esses 7 jurados que vão decidir sobre cada caso.
decidir sempre por maioria. Todos os espectadores devem estar acostumados com o cinema norte-americano, com os muitos filmes de julgamento, com os júris nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum que vários casos criminais e mesmo casos civis sejam decididos pelo júri popular. No Brasil, a única possibilidade de decisão de causas pelo júri popular hoje é nos crimes dolosos contra a vida. Homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto nas suas várias formas. Até outros crimes com resultado morte, como o latrocínio ou o sequestro seguido de morte, são do juiz togado, do juiz comum formado em direito. O júri popular só para esses casos. É o fato de existir o júri popular que torna o processo do homicídio mais longo que os demais e mais complexo. É daí que a gente vai ter que parar agora, porque eu tenho que chamar o intervalo comercial, mas a gente volta e aproveito e o senhor também responde as questões de muita gente perguntando sobre penas, tempo de prisão, flexibilização de prisão, mas a gente tem que ir para o intervalo comercial, é rapidíssimo, daqui a pouco a gente está de volta já com o Band Serviço. Rapidão.